Quando a gente tem um bebê e começa a estudar sobre rotina e sono do bebê, vem uma palavra assim muito frequente chamada janela de sono. Você sempre escuta falar, faça sonecas de acordo com a janela de sono, respeite a janela de sono. Mas o que é de fato essa janela de sono? Meu nome é Natália, eu sou especialista do sono infantil e educadora parental. E hoje eu vim te explicar de uma forma bem simples e clara, fácil de entender, o que é essa tal janela de sono. Vamos lá? Vem comigo! Então, assim, o que seria essa janela de sono? Janela de sono é um termo popular que a gente deu, né, um nome que foi dado para pressão homeostática. E o que é essa pressão homeostática? A pressão homeostática nada mais é uma pressão que acumula na nossa cabeça de acordo com o tempo que a gente vai ficando acordado. Então vamos pegar um exemplo bem fácil, né, em relação a nós adultos, porque vai ficar bem compreensível. Quando nós acordamos de dia, estamos com a pressão homeostática, se dormimos bem, né, a quantidade de horas necessárias durante a noite, estamos com a pressão homeostática zerada, então a gente não tem pressão ali na cabeça. Conforme o dia vai passando, a gente vai ficando esse tempo acordado, fazendo nossas atividades, essa pressão na cabeça vai aumentando. É como se tivesse uma bexiga ali dentro, murchinha, a hora que a gente acorda de dia, né, a hora que a gente acorda de manhã, e essa bexiga, conforme o dia vai se passando, essa bexiga ela vai crescendo dentro da nossa cabeça. Chega uma hora lá no final do dia, a hora que já está no momento de nós adultos dormir, a bexiga da pressão está bem cheia, né? Bem cheia a ponto de estar assim esticada. E esse é o momento ideal para a gente dormir, porque a bexiga está bem esticadinha, ou seja, a gente tem uma pressão boa de sono, aonde se dormirmos, se deitarmos, né? Se nós tivermos nossas necessidades satisfeitas e o ambiente gostoso para dormir, iremos dormir com facilidade. Se essa bexiga tiver se ela não estiver cheia, né, não teremos sono suficiente. E se essa bexiga chegar num ponto onde ela estica e acaba estourando, a gente vai chegar num ponto de irritação, de exaustão, que aí é aquele incômodo que já começa a aparecer na nossa cabeça, a cabeça pesada, a cabeça fica latejando, muitas pessoas têm dor de cabeça mesmo, né? Então o incômodo é sempre aqui na parte do rosto, né? E a gente sente realmente esse incômodo por conta dessa pressão que já estourou, né? Ela já passou da capacidade dela, era já pra gente estar dormindo e não estamos, então isso começa a incomodar mesmo. Com o bebê acontece a mesma coisa, só que é como se o dia dele fosse quebrado em vários pedacinhos, né? Então o bebê ele não aguenta ficar o dia todo acordado, então é por isso que a gente fala que o bebê tem a janela de sono, né? Que é o tempinho que ele consegue ficar acordado para essa bexiga encher, porque a bexiguinha dele é menorzinha, enche mais rápido, então essa bexiga enche. E aí, conforme ele vai crescendo também, essa bexiga vai aumentando, né? A bexiga é uma forma da gente entender de uma maneira fácil, né? Então, a bexiga ela vai aumentando conforme ele cresce, ou seja, conforme ele cresce, ele vai aguentando a ficar mais tempo acordado. E aí, quando essa bexiguinha tá cheia, ele tá pronto para fazer essa soneca. Só que o que acontece com o bebê? Diferente da gente, adulto, quando a nossa bexiga tá cheia demais, ela chega a estourar, mesmo com a nossa irritação, com esse incômodo no nosso corpo, nós sabemos que é sono e nós deitamos e conseguimos dormir. A criança, quando a bexiga enche demais, estoura, né, passa do limite dela, o que acontece? Ela começa a sentir tanto desconforto nessa parte do rosto, tanto é que os sinais de sono são a maioria aqui na região do rosto, né? Eles puxam a orelha, se arranha, né? Puxa cabelo, fica vermelho, justamente porque o incômodo realmente está aqui, né? E depois quando começa a ficar com muito sono, eles ficam até acabam caindo, né? Fica desequilibrado. Então todos esses são sinais de que passou realmente da hora dessa criança dormir. E aí, se essa criança começa a sentir tanto desconforto, ela entra num estado ali de irritação tão grande que aí ela tem dificuldade de adormecer. Então, por isso que quando a gente fala assim, passou da hora, a dificuldade de adormecer é muito maior. E também, né, quando a gente passa da hora, o que acontece? O corpo começa a trabalhar diferente, o corpo começa a produzir hormônio para deixar esse corpo acordado, porque o corpo entende assim,
era para esse bebê estar dormindo, ele não está por algum motivo. Então vamos ajudar ele a ficar acordado, porque pelo jeito ele precisa ficar acordado. Então ele começa a produzir hormônio de cortisol para manter esse corpo acordado. Então aquela irritação do incômodo, mais essa produção daquele hormônio que não era para ser produzido nesse momento, porque a criança precisaria dormir, é um combo perfeito para ela não conseguir relaxar e dormir. Então ela entra no estado de irritação e tem dificuldade de adormecer. Então por isso que é muito importante entender essa questão da janela de sono. Então entender que quanto menorzinho o bebê, menorzinha a bexiguinha dele vai ser, e menos tempo ele vai levar ali para encher essa bexiguinha. E a bexiga precisa estar cheia, bem esticadinha, cheia o suficiente para o bebê ter sono, não estar, né, meio cheia e nem estourar. E como que a gente vai chegar nesse ponto de ter essa bexiguinha cheia? É observando. Temos também a tabela, né, a tabela referência de janela de sono, que é um estudo que foi feito com vários bebês, e aí a Alice estudou, né, qual é a média de tempo desses bebês que eles conseguem ficar acordados por idade. É uma ótima referência para se ter. Então lá no meu Instagram, entrem no link que está aqui na descrição do vídeo. No meu Instagram, você vai entrar no link da minha bio e tem lá um e-book gratuito com uma tabela bem bacana para você ter essa referência sobre a janela de sono que vai te ajudar bastante, né? Então, tenha essa tabela sempre como referência e observe seu bebê nesse ponto. Então, vamos dizer assim, seu bebê tem 2 meses de idade. Janela para 2 meses de idade é entre 1h30, 2 horas mais ou menos, né? A janela de sono de referência. Comece a observar, depois que seu bebê acordou, após 1h30, se ele tem sinais de sono. E aí você vai descobrir se é 1h30 ou 2 horas a janela de sono dele. Você descobrindo essa janela de sono, observando essa janela de sono, você consegue, né, garantir com que esse bebê não estoure, não passe do tempo, né, não fique irritado de sono. E aí você vai se antecipar, porque você vai estar no controle ali da situação. Você sabe, olha, daqui 1h30, daqui 1h40, ele vai ter sono. E aí você já vai preparando, deu 1h30, opa, vamos tirar ele da brincadeira, vamos acalmar esse bebê, vamos pegar ele no colo, fazer carinho, vamos ajeitar o quarto, fechar a janela. E isso já vai fazendo com que o corpinho dele vai se acalmando, vai relaxando. E a hora que ele estiver no quarto, ele ainda está dentro ali do tempo da janela de sono, sem passar do tempo, né? Sem ficar irritado, sem ficar estourado, né? Então, quando a gente observa o nosso bebê, a gente consegue até levar ele pro ritual, né, da soneca, antes mesmo dele dar sinais de sono, porque você já sabe, olha, o limite dele é 1h40, então eu me antecipo, eu acalmo esse bebê. Né? Não precisa também já ir pro quarto antes dele dar sinal de sono, mas você já acalma ele antes dele dar sinal de sono, porque você já sabe que o sono tá ali para vir, né? Ele vai sentir sono ali logo daqui uns 10 minutos. Então você já se antecipa e já acalma ele. Diferente de o bebê tá lá brincando, ele bocejou, né? Aí você olha no relógio, nossa, quase 2 horas. Ele tá com sono, aí você tira ele correndo lá da brincadeira e leva pro quarto. O que vai acontecer? Ele até tem sono suficiente para dormir, mas ele vai estar estimulado, ele vai estar agitado. Então não funcionou somente observar a janela de sono, porque ele estava ali agitado. Então é importante entender essa questão da janela de sono para você conseguir tirar o seu bebê da brincadeira e acalmar ele antes mesmo dele demonstrar sinais de sono. Então isso ajuda muito. Outro ponto também, entender a janela de sono vai te ajudar em o bebê, ele tem momentos de tédio. Por exemplo, ele tá brincando, ele não aguenta ficar muito tempo ali naquela mesma brincadeira. Então o que vai acontecer? Ele pode ser que ele dê sinais ali que ele tá cansado, que ele tá entediado e seja muito parecido com o sinal de sono. E aí, se você não sabe essa questão da janela de sono, você vai pegar seu bebê e vai levar ele pro quarto tentar fazer dormir, ele não tem sono. Então é importante entender, né, realmente qual é a janela de sono do seu bebê, para você não confundir esses sinais de tédio. Então ele deu sinal de sono brincando, você olhou no relógio, faz 1 hora ainda que ele tá acordado, bom, ele dormiu bem na soneca anterior, ele ainda deveria estar bem, né? Então o que você pode fazer? Muda ele de ambiente, pega ele no colo, leva ele para uma janela, conversa com ele e observa se ele demonstra novamente sinais de sono. Porque pode ser que ele só queira trocar de ambiente. E tá tudo bem, aí você troca de ambiente, ele fica bem de novo, aguenta mais meia horinha ali acordado, né? E aí ele vai pro quarto realmente
pressão boa para o sono, tá? Então isso é muito importante você entender esse momento, porque o que acontece? Se você leva o bebê, né, ele deu sinal, igual esse exemplo que eu dei, você leva o bebê com 1 hora acordado, né, e normalmente a janela de sono dele é 1h40, mais ou menos, e você percebeu que ele teve sinais ali com 1 hora acordado, você levou ele, pode ser que a bexiga dele não estava ali esticadinha, né, estava quase ali, né, faltou um pouco ainda de pressão de sono. Só que aí você leva ele pro quarto. Aí o que acontece quando você leva ele pro quarto com a bexiga não tão esticadinha, ela tava mais ou menos? Você vai ninar esse bebê, você vai dar mamar pra esse bebê, você vai dar um carinho pra esse bebê, o quarto vai estar escurinho, gostosinho. Essa pressão de sono tende a dar uma diminuída, né? Aí ele já não tinha sono suficiente, esse relaxamento do ritual faz com que a pressão diminua um pouquinho, e aí o que acontece? Ele aí perde o sono mesmo. Aí você entra pro quarto, ele não dorme, aí ele sai do quarto com a pressão de sono menor ainda do que ele entrou, porque ele acabou relaxando um pouquinho ali, a pressão de sono diminuiu, né? Aí você se perde toda, porque aí você já não sabe mais se você volta daqui meia hora, se volta daqui 1 hora, né? Então é bem confuso quando a gente perde a mão ali na janela de sono. Então por isso que é importante, às vezes também acontece de você levar o bebê com a janela de sono menor do que o ideal e ele até pegar no sono. Tem bebês que são fáceis de adormecer, mas o que vai acontecer? Ele vai dormir com a bexiga, né, não tão cheia. Ele dorme, aí rapidamente, com pouco tempo de soneca, essa bexiga esvazia toda. Acabou a pressão de sono, ele acorda alegre da vida, né? Então pode ser que quando se ele dormir com a bexiga, né, não tão cheia, ele vai ter uma soneca curta. E aí ele esvaziando muito rápido essa bexiga, com meia hora de sono, ele vai acordar com meia hora de sono. E aí você fica nesse ciclo, né, de sonecas curtinhas. Então é importante que o bebê vá pra soneca, né, com a bexiguinha ali bem esticadinha, sem passar do ponto, né? Mas que ele indo com a pressão ali bem, com a bexiga, né, bem esticadinho, o que vai acontecer? Ele vai dormir e vai levar um tempo ali dormindo para esvaziar essa bexiga. E aí ele vai fazer uma soneca boa de 1 hora, 1h30, né? Vai ter tempo suficiente para esvaziar essa bexiga. Então, por isso que é importante a gente identificar exatamente qual é a janela de sono do seu bebê, para você conseguir acertar o momento ideal de levar o seu bebê para a soneca e ele adormecer com facilidade e ainda fazer uma boa soneca. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui no canal tem outros vídeos bem bacana, então deixa seu like, se inscreve no canal para você continuar recebendo materiais, conteúdos, vídeos como esse, tá bom? Espero você também lá no meu Instagram, estou lá sempre abrindo caixinhas de pergunta para os seguidores que tenham dúvidas aí sobre rotina e sobre o seu bebê. Estamos lá todos os dias diariamente trocando ideias sobre isso. Um beijo para você e até mais!